O AgroBand está de volta para toda a Bahia e Sergipe e para o mundo através das nossas redes sociais. Acompanhe a gente e fica ligadinho nas notícias do agro. Uma decisão do STF que prevê que a União desaproprie terras alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal tem gerado polêmica e reação do setor produtivo. Acompanhe. 2024 registrou aumento significativo no número de área queimada em todo o Brasil. De acordo com dados do Monitor do Fogo do MAP Biomas, 30 milhões e 800 mil hectares foram dizimados pelo fogo. É como se todo o território da Itália estivesse em chamas. Esse número é o maior em um único ano desde 2019 e representa um aumento de 79% em comparação com 2023. As condições da estiagem das queimadas que houve no ano passado, o número grande de queimadas que houve no Brasil, foi devido exatamente da estiagem que ocorreu, a seca que ocorreu mais ou menos de setembro até início de dezembro, e também o atraso nas chuvas, associado com o fenômeno climático El Niño, que fez com que houvesse aquelas altas temperaturas, também atraso no início das chuvas, e daí aconteceu exatamente aquelas queimadas todas e os incêndios florestais no Brasil, grande parte do Brasil, especialmente a região sudeste, centro-oeste e a parte norte do Brasil também, onde queimou bastante, onde realmente teve também a seca lá da Amazônia, que contribuiu também exatamente para o aumento das queimadas e incêndios na região. A ação humana foi o principal fator para 99% dos casos, segundo o levantamento do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não avalia se o incêndio foi iniciado de forma intencional ou não. De acordo com o IBAMA, 242 pessoas foram multadas por queimadas criminosas no ano passado, em um montante que supera os 460 milhões de reais. Segundo o Código Penal, qualquer iniciativa intencional de destruir uma área pelo fogo é considerada queimada criminosa. Uma decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal acrescentou mais uma punição a quem for pego cometendo este tipo de crime. Quem queimar ou desmatar ilegalmente terá a propriedade tomada pela União. O STF, ele determina a adoção de medidas previstas em políticas públicas anteriores. Então essa atuação do STF, para mim, não deve ser interpretada como uma invasão de competência ou ativismo judicial. A União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras em que tenham ocorrido crimes ambientais. Também deverão ajuizar ações de indenização contra proprietários que sejam responsáveis por incêndios ou desmatamentos ilegais. O ministro também autorizou que os governos estaduais continuem a usar sistemas próprios para emitir autorizações para a retirada de vegetação, desde que as informações estejam integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais. O setor produtivo demonstrou preocupação com a decisão. Tem muita questão de incêndios que não são feitos pelos proprietários da terra, e sim por incêndios criminosos. Nós vemos isso com preocupação, nós acreditamos que o judiciário tem que dar ampla defesa ao contraditório, Temos que trazer isso para uma seara de discussão mais profunda e não simplesmente, como o Supremo colocou aí, que qualquer incêndio ilegal ou desmatamento possa ser feita a desapropriação das áreas ou aplicação de multas de alta monta. Uma decisão dessa prejudica muito o setor porque não está dando a ampla defesa para quem, às vezes, é vítima, principalmente de um fogo. Sabemos dos conflitos que existem no campo e sabemos também da má intenção de algumas pessoas, que é onde pode provocar, por exemplo, um fogo numa propriedade e automaticamente não foi o proprietário que fez isso e depois ainda é punido com a desapropriação dessa área. No Congresso, a reação foi imediata. A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou a decisão, afirmando que penalizar proprietários de boa-fé sem investigação adequada, além de ser injusto, não resolve o problema. A pena para quem pratica queimadas criminosas varia de 2 a 4 anos de prisão e multa, que pode ser aumentada em até 50% caso o incêndio resulte em lesão corporal grave, dano irreversível à fauna e à flora e se também for cometido no período da noite ou em domingos e feriados. Especialistas alertam que, apesar de a decisão acrescentar mais uma punição ao crime, a acusação precisa ser fundamentada em provas. Não há como passar por cima do processo.
Então, quando falamos devido processo legal, é a efetiva comprovação da culpa, da responsabilidade, da participação desse proprietário, tanto no incêndio ilegal quanto no desmatamento. Caso aconteça incêndio na sua área, imediatamente comunique, faça um boletim de ocorrência com todos os detalhes desse incêndio, e o mesmo serve para desmatamentos ilegais. Ocorreu um desmatamento, alguma intervenção não autorizada na área, comunique para que a sua responsabilidade possa aí ser descartada e você não possa ser alvo de uma desapropriação.